E estudar no dia da prova, você acha que é uma boa ou nem tanto? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Olá, estudante, meu nome é André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo. Vou te falar, ao longo de 5 anos, eu fiz mais ou menos 50 provas de concursos públicos. 50 provas. Ao longo de todas essas provas, eu fui, me adaptando ao que dava mais certo para mim. E aí, eu comecei a perceber o seguinte: estudar no dia da prova vale a pena ou não vale? Faz alguma diferença? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então primeiro, antes de falar disso, eu vou colocar os argumentos, né? Não estou aqui para tentar te convencer a fazer do jeito que eu fazia, tá? Mas você faz como bem entender, de acordo com o que você achar aí. Eu vou aqui dar os meus argumentos, aquilo que eu estudei, né? E aquilo que eu percebi que dava certo para mim. Então fazia mais ou menos assim, pessoal. Eu sabia, naquela época, eu fiquei sabendo, que nós, seres humanos, temos dois tipos de memória. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo é aquela que a gente precisa durante toda a nossa preparação. Então a gente precisa reter o conteúdo durante toda essa preparação, que é longa, é difícil, e aí a gente esquece, e aí tem que revisar para reter essa informação e colocar tudo lá na caixinha da memória de longo prazo. Então, aí eu já percebia, eu não posso utilizar isso que a ciência fala de memória de longo prazo para o dia da prova. Por quê, pessoal? Porque simplesmente a retenção do conteúdo, que é justamente quando a gente pega uma informação que está na nossa cabeça, que está lá na memória de curto prazo, para jogar lá da caixinha, da nossa cabeça, da memória de longo prazo, isso acontece justamente na hora do sono, quando a gente está dormindo, principalmente ali nas horas finais. É ali que ocorre esse armazenamento nessa nossa memória. E como no dia da prova a gente não vai dormir, então isso não dá para ser aproveitado. Isso que tem dentro de todos nós não dá para ser aproveitado, então essa memória de longo prazo já não me ajudava em nada. Mas tinha a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, pessoal, basicamente ela se perde em poucos minutos ou até segundos. Então, às vezes, uma informaçãozinha assim que a gente passa o olho, viu uma coisa, sei lá, amarela, já esquece no segundo seguinte. É assim que acontece mais ou menos. Mas dá pra gente conseguir, alongar um pouquinho essa memória de curto prazo por meio da repetição. Tentar decorar alguma coisa durante alguns minutos, para pelo menos saber aquela informação durante a próxima meia hora, digamos assim. Então era isso que eu fazia. Eu tentava aproveitar essa memória de curto prazo que todos nós temos. Então, como que eu fazia na realidade, pessoal? Eu já preparava antecipadamente um material ou uma tabela ou simplesmente um papelzinho assim para estudar no dia da prova. Então eu comecei sim a estudar no dia da prova e isso acabou me ajudando muito. Eu sei que isso aí entra vários fatores em cima disso, muita gente vai falar que não consegue, que de repente fica até mais ansioso, que se cansa. Então aqui com relação à ansiedade, aí fica meio complicado mesmo. Se você não consegue, se dar bem com isso, se estuda, já começa a ficar ansioso, nervoso, daí é complicado, daí eu acho melhor você não fazer isso. Mas com relação, por exemplo, ao cansaço, você sabe o que faz a gente cansar na hora que estuda? O que mais faz a gente cansar é quando a gente está ali estudando ativamente. Quanto mais esforço a gente faz para entender, para lembrar, mais a gente cansa a nossa mente. E isso é o cansaço. Então você não pode se cansar antes de uma prova de 100 questões igual a prova do TJ. Aí você vai me perguntar, ué André, então por que você estudava? Porque eu fazia aquilo que não me cansava muito. Por exemplo, fazer questões é o que mais cansa. Você já parou para pensar nisso? Afinal, por exemplo, uma prova é o que você vai fazer. É uma prova de 100 questões. Você vai sair muito cansado da prova, não vai? Então, o que eu não fazia de jeito nenhum era questões no dia da prova, antes da prova. Obviamente, eu não fazia. Porque a cada questão que você faz, imagina só, você tem que procurar cada alternativo que está certo e que está errado. E isso vai cansando, faz você pensar. Então, sempre que você está ali no estudo ativo, de alguma maneira você está pensando e isso gera cansaço. Então, isso eu não fazia. O que eu fazia era deixar o material ali pronto, algo que eu não consegui colocar na minha memória de longo prazo, não consegui reter aquilo, não consegui memorizar aquilo ao longo de toda a minha preparação. Então, se eu não conseguir, eu pensava assim, não, vou deixar essa informação aqui para a última da hora. Daí eu fazia o quê, pessoal? Olha só, ouve bem. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com relação aos direitos dos domésticos lá na Constituição e também dos servidores. Inclusive pode cair na sua prova.
tem várias coisas lá para decorar, ou aquilo que tem direito, ou simplesmente decora por exclusão, aquilo que não tem direito. E aí, às vezes, você se confunde, né? Muita coisa para memorizar ao longo da sua preparação, de repente isso aí você não memorizou ainda. Então o que eu fazia? Eu fazia uma listinha de cada um desses, e aí, pessoal, eu simplesmente, no dia da prova, era sem afobação, é sempre com muita tranquilidade. Acorda, faz suas coisas numa boa, se veste, come, faz o que tiver que fazer, vai lá para o seu local de prova, e aí, pessoal, ao invés de ficar lá, né, esperando, pensando na vida, aquela coisa toda, aí sua cabeça já começa a viajar, né, já começa a ouvir a conversa das outras pessoas, o que não é bom, aí gente fumando do seu lado, de repente você não gosta, enfim, um monte de coisa. Então o que eu fazia? Eu já tinha preparado aquela listinha que eu não tinha memorizado ainda, mas eu precisava porque poderia cair na prova. Então eu entrava lá no local de prova, procurava a minha sala. Ok, achei, vi meu nome na sala, não entrava, ficava do lado de fora. Sempre fiz isso. Fico do lado de fora, no local mais isolado, que tem menos gente, para menos gente falar e me atrapalhar. Fico ali com a minha listinha, tentando memorizar aquilo, mas numa boa, assim, sem, né, me cansar. Tentando memorizar aquilo de alguma forma, né, para eu não esquecer pelo menos na próxima meia hora. Daí, quando falta 15 minutos para fechar o portão, digamos, né, que é quando o pessoal aí já começa a mandar a gente entrar para a sala, os fiscais, daí sim, eu guardo, né, e vou lá e continuo com aquela informação na cabeça, continuo. Aí quando o fiscal da prova lá, né, quem tá ali aplicando a prova, dá o caderno de provas e autorizam que abra o caderno de prova, qual a primeira coisa que eu faço? Sabe o que é? Eu já vou direto, assim, digamos que seja isso que eu estava tentando memorizar, que está dentro do direito constitucional. A gente sabe que a prova de escrevente vem escrito lá bonitinho, direito constitucional, não vem? Então eu vou lá direto no direito constitucional, passo as folhas e tento ver se alguma questão está perguntando isso. Se tiver, eu vou lá, respondo na hora e pronto. Daí eu já esqueço a informação. Era assim que eu sempre fiz. Só para você ter ideia, eu fiz isso sim no concurso de escrevente quando foi aprovado. Não vou me lembrar agora o que eu estava memorizando ali na última da hora, mas eu estava fazendo isso com algum assunto. Fiz isso também para oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, que eu também fui aprovado. Tinha alguns regimentos internos lá, alguma coisa que tinha que estudar que era muito chato, tinha que memorizar um monte de coisinha lá. Deixei para a última da hora. Sabia que não ia conseguir memorizar aquilo antecipadamente, deixei para a última da hora, fui com aquilo na cabeça, me deram a prova. Quando dava para abrir a prova, fui rapidão ali, tinha duas questões que eu estava ali memorizando, daquilo que eu levei para memorizar na hora, duas questões na prova. Fui lá, respondi rapidinho, ó, e esqueci aquela informação, já era, acertei a questão. Então era isso que eu fazia, eu tentava aproveitar a minha memória de longo prazo, que é toda a minha preparação, mas também aproveitar a minha memória de curto prazo de uma maneira inteligente, não para me cansar, não fazendo questão, estudando coisa nova, nada do tipo. Era um material já pré-pronto ali que eu deixava para estudar exatamente no dia da prova, memorizar coisinhas que eu não teria conseguido memorizar ao longo da minha preparação e para ficar lendo aquilo realmente, para saber aquilo só durante meia hora. Era só disso que eu precisava, saber aquilo durante meia hora, acertar a questão e depois esquecer. É claro, teve vezes que não caiu aquilo que eu estava estudando em cima da hora? Várias vezes. Mas muitas das vezes caíram. Muitas das vezes. E uma questão a mais que se acerta nisso, você pode estar falando, ah, mas é só uma questão. É, uma questão me colocava no TJ lá em 2014. Uma questão fiquei fora. Então, teria me colocado. Eu não sei se na época eu já fazia isso ou não, mas digamos que se eu tivesse feito uma questão a mais, teria sido aprovado lá em 2014 e não em 2017, que foi quando eu fui aprovado no TJ. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu tinha para passar para você aqui, a minha opinião, a minha experiência, né? Tudo aquilo que trouxe um pouco aqui da ciência também, o que a ciência fala, mas também um pouco da prática, né? Mas é aquilo. Se você vai se sentir mais ansioso com isso de repente, né? Tem gente que é assim, mais nervoso, daí não adianta. Aí você pode ficar, você ganha uma questão e perde duas porque tá muito nervoso, duas coisas lá que você sabe, tá lá na sua memória de longo prazo, mas o nervosismo faz você errar ali na hora da prova. Aí não adianta, você tem que sair com um saldo positivo da sua estratégia, não com saldo negativo. Dessa maneira eu saía com um saldo positivo, por isso que eu fazia. Tá bom? Então era essa dica que eu tinha para passar a você no vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal para continuar recebendo essas ideias, essas dicas. Às vezes é dica de matéria especificamente, às vezes é estratégia. Tudo isso aqui que me fez ser aprovado em vários concursos, que eu espero que você também seja, tá bom? Agradeço sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.